colega Psi Inovador. Eu sou a Ana, sou psicóloga da plataforma Psiportal, a responsável técnica por essa primeira IA exclusiva para psicólogos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre acolhendo o futuro e entendendo a IA sem medo. Por quê? O medo é o que tem rondado a vida dos profissionais da psicologia, com tantas novidades em relação à inteligência artificial. No encontro anterior, nós falamos que essa novidade não é tão novidade assim, que desde 2022 muita coisa já aconteceu, e nós estamos aqui em 2025 falando que IA é novidade ainda, mas vocês perceberam que ela está em nossa vida há muitos anos. Então, vamos lá, eu queria só reforçar o que a IA não pode fazer melhor do que você. Porque eu sinto que muitas vezes esse medo vem carregado de um medo de substituição, assim, que não é possível, né? Porque a IA não sabe ouvir com a empatia verdadeira. Ela repete padrões humanos, mas ela não consegue ouvir com empatia. Só nós conseguimos criar conexão verdadeira, sentir, interpretar, cuidar de cada detalhe, né? Não digo só de sessões, mas de cada detalhe de nossas intervenções, seja em grupo, seja na escola, seja no SUS, seja no SUAS. Então, a tarefa do psicólogo, o trabalho do psicólogo, ele é insubstituível. Tá? A inteligência artificial pode nos ajudar, pode nos potencializar, mas o olhar clínico, o olhar de cuidado humano e a escuta sensível continuam sendo insubstituíveis. E o intuito dessa jornada é a gente desmistificar um pouco esse temor dos profissionais em relação à inteligência artificial e entender o básico da inteligência artificial. Enquanto eu não entendi o básico da inteligência artificial, eu não entendi como eu poderia potencializar o meu trabalho, otimizar minha rotina e o mais importante, com total segurança e respaldo técnico. E é exatamente isso que nós vamos explorar hoje. Agora vamos falar de desmistificando o monstro da IA. Um monstro construído e que cresce cada dia mais. Na mente, né, das pessoas, no imaginário do profissional da psicologia. Mas eu queria primeiramente dizer o que não é uma IA. A IA não é um robô que irá substituir o vínculo e a escuta qualificada. Pode ser que há alguns anos a gente tenha sim alguns robôs que vão fazer aí algumas tarefas muito parecidas, mas não vão conseguir realmente fazer essa tarefa que é a nossa escutativa, que é o nosso contato, esse abraço com o paciente que a gente faz. Isso não vai acontecer. Porém, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Da mesma forma que quando apareceu o prontuário eletrônico, a inteligência artificial também ajudou a otimizar algumas tarefas administrativas, e da mesma forma que quando surgiu o atendimento online, por exemplo, tantas resistências existiram e dizer que é frio, distante, não vai funcionar, e pelo contrário, hoje a gente consegue levar a saúde mental para muito mais pessoas devido ao atendimento online. Né? O nosso cuidado se expandiu com o atendimento online. E também queria desmistificar o seguinte: não é o hype do momento, não é a palavra da moda. Assim como no mundo dos negócios, na psicologia também veremos a IA se tornar a palavra da moda. É crucial que você, como profissional, saiba discernir o que é marketing
e o que é uma ferramenta genuinamente útil e segura para a nossa prática. E vamos lá, o que é inteligência artificial? A inteligência artificial, em sua essência, ela é um sistema projetado para imitar a nossa capacidade humana, reconhecer padrões. E vamos combinar? Isso é algo que nós, psicólogos, fazemos o tempo todo. A IA é treinada com uma quantidade maciça, assim, eu falo que é incontável de dados, para identificar padrões. E a partir deles, ele começa a organizar, a identificar padrões. Por isso que a resposta é tão parecida, por isso que ela responde tão rápido. Então, ela consegue transcrever sessões e até mesmo sugerir um material de leitura e temas discutidos em questão de segundos. Por quê? Porque ela conhece esses padrões. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa cuidar do reforço ético. E é aqui que entra o ponto mais crucial para todos nós, que é a qualidade e a natureza dos dados e do treinamento que são fundamentais. E é isso que uma IA genérica, como as que encontramos na internet, não é adequada para o nosso trabalho clínico. A utilização de uma plataforma segura, de um assistente que vai trazer um viés ético, confidencial e alinhado com o nosso código de ética e de conduta, seria o mais adequado. É claro que iremos utilizar outras IAs? Iremos, mas com cuidado, com olhar e também pensando o seguinte: eu preciso potencializar a minha expertise em outras áreas, no marketing, nas outras entregas, nos produtos, infoprodutos que eu posso construir para ter uma renda extra. Isso tudo, as outras IAs vão ajudar a gente. Os neurônios da máquina, como a IA realmente funciona. E é interessante quando a gente pensa redes neurais, A gente pensa neurônio, mas inteligência artificial tem neurônio. Quando a gente pensa em redes neurais como uma analogia simplificada do nosso próprio processo de aprendizagem. Imagina você que está aprendendo uma nova abordagem terapêutica, você está fazendo uma pós, uma especialização, você lê textos, assiste supervisões, atende pacientes, cada passo a passo, ajustando o seu entendimento. As redes neurais fazem algo muito parecido, mas com dados. Eles percebem e recebem informações, fazem uma previsão e comparam o resultado, se ajustam, O processo é repetido milhares e milhares, milhões de vezes, por isso ele aprende tão rápido, A importância do treinamento especializado, Agora imagina treinar uma IA com toda a internet, ela precisa de tudo, inclusive de informações erradas, Conselhos perigosos, é um conhecimento vasto, mas sem curadoria, sem ética, é equivalente a um profissional que se baseia em correntes de WhatsApp. E a gente tem muitos, Muitos profissionais que não só se baseiam em correntes de WhatsApp, quanto confiam em tudo que está no WhatsApp. Então, eu queria que você entendesse isso, que essas redes neurais, essa analogia com as redes neurais artificiais, é esse entendimento. Porém, quando a gente tem uma IA especializada, a gente tem um treinamento dessa IA para que ela não inclua informações incorretas, informações erradas, vieses, esses vieses que se repetem de maneira a aumentar, a desinformação, não esteja nessa inteligência artificial que a gente está usando. Tipos de IA para o seu dia a dia. Existem diferentes tipos de IA que podem nos auxiliar. Modelos de linguagem, que são as LLMS,
que ajudam a organizar textos, resumir artigos, criar rascunhos de e-mails e relatórios. Né? Exemplo, o ChatGPT é um exemplo genérico e o Psiportal oferece uma versão segura e focada. Né? É impressionante como hoje eu não preciso entrar no meu e-mail para ler todos os e-mails e descobrir que eu preciso responder algum. Né? E para entender que, olha, eu preciso limpar os spams e eu preciso ter segurança de que a IA vai conseguir fazer isso para mim, certo? Então, à medida que a gente for conhecendo algumas IAs, vocês vão entender como que ela pode nos auxiliar nessa produtividade, né? Assistentes de produtividade, ferramentas que transcrevem áudio de sessões com devido consentimento. Então, assim, tá viralizando ferramentas de que, nossa, a ferramenta transcreve as suas sessões. E será que o paciente quer essa segurança? Ou ele quer a segurança de saber que esse sigilo é realmente um sigilo? Esse lugar é um lugar que ele pode confiar. Porque nós sabemos que evoluir um prontuário é algo muito delicado e muito cuidadoso. Agora, se todas as sessões forem gravadas, será que a gente vai ter esse cuidado ou a gente vai estar infringindo também nosso código de ética? Então, um cuidado em relação a tudo isso, porque, por exemplo, né, uma perícia psicológica, é claro que com consentimento, a gente pode gravar uma perícia que vai te ajudar muito no relatório depois, né, no laudo psicológico, no resultado dessa perícia. Né, ela vai ser muito mais, você vai ter muito mais agilidade ao realizar essa avaliação e segurança, claro, né? Mas a gente tem que pensar, será que o nosso paciente, no dia a dia, ele quer que seja transcrito tudo que ele fala? Inclusive o que ele fala errado, né? Ou que ele não pensou antes de te falar, já que é um lugar de escuta sem nenhum julgamento, certo? Então, eu penso, eu como paciente, jamais gostaria que a minha psicóloga transcrevesse toda a minha sessão, né? Uma opinião particular minha, certo? Bases de conhecimento inteligentes, sistemas que ajudam a encontrar rapidamente artigos científicos, capítulos de livros sobre um tema específico. E é impressionante porque, por exemplo, eu precisei de fazer um resumo de Reinvente Sua Vida. Mas um resumo bem básico, porque o paciente falou comigo que não gosta de leitura. Então, ele fez um resumo ilustrado do livro. Então, olha para você ver o que a inteligência artificial não pode fazer. Colocando a mão na massa, né? Como usar a IA de forma ética e eficiente. Né? A arte do prompt, conversar com a IA. Como é que é conversar com a IA? Por que tem falado aí que a geração de 40 para cima tem mais facilidade de conversar com a IA? Por quê? Porque é uma geração com mais repertório, que gosta do diálogo, né, frente a frente, que flui mais no diálogo e tem um repertório de leitura e N questões aí, né, de aprendizado muito diferenciado. Então, já existem pesquisas aí que quem melhor consegue dar comandos para as IAs são as pessoas acima de 40 anos. Né? Não é à toa que tem muitas ferramentas que estão sendo incentivadas para pessoas acima de 40 anos. O prompt simplesmente é um comando. Você dá para IA esse comando e a qualidade da sua pergunta vai impactar diretamente na qualidade da resposta. Para nós psicólogos, a comunicação é fundamental. E com a IA não é diferente. E aqui vem uma dica, seja específico e contextual. Né? Em vez de resuma o texto, tente resuma os pontos principais desse artigo sobre TCC
para a ansiedade social, focando nas técnicas de exposição em formato de bullet points, ou seja, ponto a ponto daquele texto. Defina o papel do roleplay. Imagine que você é um especialista em luto e me forneça 3 sugestões de leitura, livros ou artigos sobre o processo de luto em adolescentes. Muito específico, né? Estabeleça limites e o foco ético. A IA como um assistente de pesquisa para o psicólogo. Busque apenas fontes acadêmicas e jamais forneça conselhos, interpretações diagnósticas, né? Então, são orientações assim, né? A gente precisa perceber a diferença. Você já percebeu a diferença? Usar uma ferramenta avulsa na internet é como navegar em mar aberto. Sem bússola, você está exposto a vazamento de dados, violações e confidencialidades. Por que isso? Né? Relembrando isso, porque é muito interessante a gente perceber que navegar nesse mar de informações é importante, mas o mais importante é ainda a confidencialidade do nosso trabalho. Aqui tem um estudo de caso usando a ferramenta Assistente Psi da plataforma Psiportal. O primeiro, né? Faça a descrição de um caso de maneira segura através do seu assistente Psi. O que é maneira segura? É não utilizar o nome completo, identidade e CPF desse paciente. Como é um assistente que está no seu WhatsApp, só você que tem acesso, e a segurança do assistente Psi é garantida pela plataforma Psiportal, você pode sim colocar o nome do seu paciente com toda tranquilidade. Né? Dados em relação a CPF, identidade, né, senhas, etc., é claro que não é indicado, mas a segurança daquilo que é descrito pelo profissional, garantida a confidencialidade dos dados, pois aquilo acontece num ambiente criptografado e fechado, tá? Peça a IA para criar um plano terapêutico para o paciente que menciona sintomas de ansiedade em relação ao trabalho, certo? Em segundos, você vai ter aí um plano terapêutico, né, relacionado à abordagem, a sua abordagem específica. Então, é importante que você sinalize e que você use a sua IA de acordo com a sua abordagem, que aos poucos a sua IA vai entender até seu jeito de trabalhar. E aqui também, usando a ferramenta, né, vamos imaginar um cenário. Você atendeu em uma sessão uma paciente nova com transtorno de ansiedade que tem tido crises frequentes e ela te faz uma solicitação inusitada. Preciso de algumas técnicas para manejar as minhas crises de ansiedade. Você consegue me passar? Isso tem sido muito frequente. Antes o paciente chegava para a gente sem saber, sem entender o que estava sentindo. E hoje, com a inteligência artificial e com as informações, qualquer indivíduo pode ter acesso à informação. Vínculo seguro, acolhimento seguro, ele é diferente de técnica. A técnica você pode consultar. Agora, vínculo, relação terapêutica, é construída. Então, é muito importante a gente diferenciar isso. Porque os pacientes, eles não estão chegando para a gente sem informação. Eles estão chegando inundados de informação. E como que a gente consegue acolher e dar resposta a essas demandas? Né? Seria muito importante que a gente começasse a entender que não dá para a gente esperar. A utilização da inteligência artificial hoje é uma urgência. Tá? Não é uma situação que dá para esperar. Né? Então, o que o assistente Psi pode te ajudar numa situação dessa? Né? Tanto anterior à sessão, quanto durante a sessão, quanto após a sessão. Você pode rever conceitos importantes da DSM-5 sobre os tipos de ansiedade, para se manter atualizada e rever conceitos antes das sessões. Você pode solicitar ao assistente Psi 3 dicas de como agir em uma crise de ansiedade e ele te enviará as técnicas com passo a passo para imprimir ou para encaminhar via WhatsApp para o seu paciente, em segundos. Tá? Você pode solicitar o assistente Psi que auxilie na criação de um conteúdo para as redes sociais, utilizando esse tema, ansiedade. Uma vez que a gente precisa fortalecer nossa imagem, né, e captar novos pacientes, certo? E ao utilizar o nosso assistente Psi, você está em um ecossistema e você tem respaldo do nosso código de ética, o suporte técnico para tirar suas dúvidas
e a certeza de que a ferramenta foi pensada para a nossa profissão, né? Isso não é apenas sobre inovação, é sobre responsabilidade, sobre cuidado. Dá para perceber a diferença? E aí eu fiz aqui uma ilustração com inteligência artificial, tá? Para a gente tentar entender a diferença do ponto de vista de uma analogia que eu criei, né? Que usar a internet de maneira avulsa, ferramentas avulsas, é como navegar no mar aberto sem bússola, né? Então, a gente corre vários riscos, né? É como se você tivesse uma equipe genérica. Então, mas não dá para você confiar o seu trabalho em uma equipe que você não conhece. Então, muito cuidado com as caixas pretas que vão aparecer por aí de inteligência artificial, porque elas podem realmente te deixar na mão, ou então fazer com que a sua credibilidade também, né, diminua. Aqui também uma ilustração com inteligência artificial, que mais para frente a gente vai aprender a fazer também, vocês vão aprender também, que para ilustrar um pouco a ideia de utilizar o assistente Psi da plataforma Psi Portal, né, que apesar desse tsunami de inteligência artificial, de ameaças de que a profissão vai se extinguir, de que empregos vão se acabar, né, quando a gente está dentro de um ambiente, de um ecossistema, onde o código de ética, o suporte técnico, a gente tem uma engenharia computacional toda pensada nas nuances da nossa profissão, a gente pode se sentir seguro, a gente pode se sentir confiante, porque pode vir tsunami, pode vir o que for, que a nossa equipe está aqui disposta, né, a crescer com vocês e dar a mão mesmo para que a gente não se sinta sozinho nessa mudança, né? Porque a mudança ela não está acontecendo aqui no Brasil, ela está acontecendo no mundo inteiro. Então, uma das curiosidades, né, quando a gente utiliza o assistente Psi, você pode utilizar qualquer língua, né? Você pode fazer pergunta em qualquer língua que ele vai te responder. Né? Ele é bilíngue, tá? Então, confiar nessa equipe, tá? Espero que esse encontro, essa aula de hoje, consiga ajudar a desmistificar um pouco a IA, entender, né, como ela aprende com os padrões e que eu acho incrível porque nós também aprendemos com padrões todos os dias em nossa prática. A gente aprende a ler padrões, né, situações, dores, sofrimentos, né, as dificuldades de aprendizagem. Então, o psicólogo no SUS, no SUAS, na educação, ele sabe ler padrões. Porém, a inteligência artificial lê padrões em milhões, milhares, repetidas vezes, né, numa velocidade que jamais nós, na nossa capacidade humana, poderemos fazer. Então, convido vocês a serem também inovadores e utilizar a nossa ferramenta de forma responsável e ética. Queria lembrar vocês que ser inovador não é sobre se tornar um programador, mas sim sobre ter coragem de olhar para as novas tecnologias com um olhar crítico e, acima de tudo, um olhar técnico. Né? As ferramentas a seu favor estão aí para diminuir, né, esse gasto que a gente tem com tarefas repetitivas, com busca qualificada de materiais e se dedicar mesmo à conexão humana, aquilo que realmente vai fazer a diferença no dia a dia do nosso paciente. Né, no dia a dia do seu aluno, no dia a dia do seu grupo terapêutico, certo? Então, é isso. Vamos continuar aqui, que a gente tem coisas bacanas aqui para ver ainda. Então, convidar vocês agora, que a gente está no finalzinho desse encontro, a participar da nossa comunidade de psi-inovadores, né? Junte-se a nós, a outros psicólogos inovadores. Nós temos aí, junto nessa comunidade, uma biblioteca de recursos, né? Acessar os nossos guias de informações, podcasts, tutoriais, artigos, né? Sobre as melhores práticas para integrar aí a IA no seu trabalho de forma ética. Mentorias personalizadas, você pode agendar uma sessão individual ou em grupo para ajudar nos desafios específicos do uso de tecnologia. É uma comunidade que tem só crescido e é um espaço seguro para aprender e experimentar e crescer profissionalmente, né? O futuro da psicologia é na era digital, não tem jeito, não adianta a gente querer fugir disso, porque é algo que está aí crescente.
E agora, reforço o compromisso com a ética e a excelência, né? Nossa promessa, né? No Psiportal, nós entendemos a tecnologia deve servir a psicologia e não o contrário. O nosso compromisso é oferecer ferramentas que respeitem integralmente o código de ética profissional, garantam a confidencialidade absoluta dos seus dados e ampliem as capacidades sem substituir o julgamento clínico. Evoluam constantemente com base no feedback dessa comunidade, né? Acreditamos que a combinação entre sensibilidade humana com a eficiência da tecnologia pode elevar a qualidade do cuidado em psicologia, né? Colocar o nosso cuidado num outro patamar. Tá? Então, te convido aí a dar um próximo passo, acompanhar a nossa jornada, mas também fazer a assinatura do seu assistente psi, ter o seu assistente como um colega realmente com um potencial incrível para te dar as mãos e te acompanhar nessa jornada de potencializar a sua prática com a inteligência artificial. Grande abraço e até a próxima.